Mais um dia que nos deu o Senhor e é motivo de nós estarmos alegres. Bom dia, graça e paz. Olha só as bênçãos de Deus para esta semana. Jeremias capítulo 30, verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei tomar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Verso 8. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei as suas ataduras, e nunca mais se Virgem de Israel, ainda serás adornada como com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinha nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos seus frutos. Verso 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão na altura de Sião, correrão os bens do Senhor, ao trigo, ao mosto, ao azeite, aos cordeiros, aos bezerros. A alma será como jardim regado e nunca mais andarão triste. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz que ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existe. Assim diz o Senhor: reprime tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Reprime a tua voz de choro, diz o Senhor. Aleluia. Porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Volta-te para o Senhor, e a bênção do Senhor é contigo. Mas se o rejeitares, também ele te rejeitará. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-ão para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para a Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para
para o Oriente serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão nem se derribarão mais eternamente. Quando o homem e a mulher se volta para Deus, a bênção de Deus é com ele, é com ela, é o cumprimento da palavra. E quando o homem e a mulher rejeita Deus, rejeita a voz de Deus, não aceita o Senhor, não aceita os seus mandamentos, não aceita o que o Senhor pede, o Senhor o rejeita. Aqui Deus estava falando com Israel física, lá no passado. Hoje é a mesma palavra, Deus está falando com a Israel espiritual. O homem, a mulher que aceita Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, faz parte da Israel celestial, do povo escolhido e chamado por Deus. Antes nós não éramos filhos, só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Antigamente, na antiga aliança, Antigo Testamento, Israel era o povo de Deus, mas por causa do pecado, porque não aceitavam a Jesus Cristo, não aceitavam as ordenanças de Deus, Deus enviou a Jesus, e Jesus veio aí para todo aquele que o aceitar como único e suficiente Salvador. Quem viver a palavra, quem andar nos seus caminhos, tem a bênção. Em nome de Jesus, volte-se para Deus. E hoje, nesta manhã, volte-se para Deus. Aceita Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador. Aí o Senhor diz: reprime tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança, aleluia, há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, porque teus filhos voltarão para os teus termos, ou seja, eles voltarão para Deus, eles voltarão para Israel celestial, para o povo de Deus, para a igreja santa que vai subir com Cristo na glória. Não interessa onde eles estão, se volte para Deus, se volte para o Senhor nesta manhã. Ouça a voz do Senhor falando contigo. Para de chorar, começa a cantar, começa a adorar, começa a orar, e a bênção vem, a vitória vem, em nome de Jesus, para todo aquele que crê. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor nesta manhã. Às vezes não é da forma que queremos, porque Deus é Deus e sabe o que fazer e como fazer, é do jeito dele, na hora dele, na vontade dele, em nome de Jesus. Amém e amém. E o Senhor está dizendo, você que está dizendo: eu estou cansado, estou aflita, eu não aguento mais, olha aí, ó, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei e olhei, o meu sono foi doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E aqui está falando sobre bênção, sobre vitória. Aqui está falando a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pode vir o que vier, a escassez, a fome, a guerra, a peste. Quem tem o Senhor, aleluia, Ele alimenta, Ele veste, Ele dá paz, Ele dá alegria, Ele dá o sono. Sua palavra diz que até o sono vem do Senhor. Quem não tem o Senhor não consegue dormir, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança. A vida é só derrota, é só cansaço, é só tristeza. Mas quem tem o Senhor pode não ter nada aqui deste mundo, mas tem tudo do céu. E como diz Davi, deita na cama e dorme. Que o Senhor possa falar melhor no teu coração, porque há esperança, aleluia. Porque há esperança para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe, para aquele que aceita. Então, esta manhã, abre o teu coração e aceita a voz do Senhor.
Aceita a palavra do Senhor. Aceite a bênção do Senhor. Porque senão o que vai ser a derrota. Quem não tem a bênção, carrega a maldição. Quem não é filho, não tem bênção. Deus abençoa os filhos. Deus dá vitória e paz aos filhos. Quem não é filho, é enjeitado. Foi a palavra, está ali. Você ouviu a leitura. É a palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro comum, é um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta, quando alguém está lendo ela e Deus toca, é a boca de Deus falando ao coração. E é bom que o homem ouça a voz de Deus. Porque quando eu ouço a voz de Deus e recebo, a bênção vem. Agora, se eu endureço o coração e rejeito, Deus não tem como abençoar. E não atribua em Deus a maldição. Você mesmo planta ela, então você mesmo acolhe. Amém?